Tarde a todas, a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quarto dia do curso de extensão sobre o Manual de Normas Técnicas da Universidade Federal de Roraima. Meu nome é Andréia, faço mestrado pelo Programa de Pós-Graduação Sociedade e Fronteiras da Universidade Federal de Roraima. E juntamente com os meus colegas, né, que vocês, com os quais vocês estudaram nos dias anteriores, estou aqui também para contribuir nesse estudo, né, que eu acho que é um estudo dirigido também, né, que eu estou estudando juntamente com vocês, né, e hoje a gente vai dar continuidade aos trabalhos que foram iniciados. Então, hoje eu queria começar com uma memória de todo o processo educativo que a gente teve até aqui. Mas antes, lembrá-los que a gente tem a frequência para colocar aqui no chat, nome, comunidade, o seu e-mail, telefone, porque isso equivale ao registro da sua frequência. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, que a gente, na hora, atende, para e ouve a pergunta e tenta responder juntos aí com vocês. E se por acaso alguém fizer uma pergunta e eu não consigo ver o chat, mas aí a Marielis, que também faz parte do curso, vai estar vendo a pergunta, vai me chamar a atenção, e aí a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, a gente vai iniciar com uma memória desses dias, todos nós juntos, aqui para a gente fazer memória. O que a gente viu até agora, a partir de segunda-feira, né? O que nos foi transmitido, né? Então, a gente faz uma memória breve, para a gente não perder a linha, né? Do pensamento, do raciocínio, do aprendizado, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, assim, como a gente viu, a gente está estudando o Manual de Normas Técnicas da Universidade Federal de Roraima, que é esse documento aqui, ó. Ele, fisicamente, é esse documento. Manual de Normas para Apresentação dos Trabalhos Técnicos e Científicos da Universidade Federal de Roraima. Não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, mas esse é o documento impresso. Mas vocês têm esse documento eletrônico, que é o que eu vou apresentar aqui com vocês também. Então, lembro que o professor Maxim, a primeira coisa que ele falou para a gente é que o manual, ele tem que função? Ele tem função de consulta. Ele é como um dicionário, né? Lembra que ele deu essa no primeiro dia? Ele com a Maria, eles deram esse exemplo para a gente. Então, o dicionário, ninguém decora um dicionário. A gente utiliza o dicionário quando a gente precisa dele. A gente está lendo um texto, a gente encontra uma palavra que a gente não sabe, e a gente vai lá, consulta o dicionário e sana aquela dúvida. Ah, tá, e essa palavra significa isso. Então, o manual, ele tem também uma função de consulta. A gente não precisa decorar um manual, mas a gente precisa saber que ele existe e a gente precisa saber que qualquer dúvida sobre a produção de um trabalho científico, a gente vai encontrar nele a resposta. Entende? Então, para fazer esse curso, a gente fez a opção de algumas partes do manual que a gente considera mais importante para a gente trabalhar. Então, no primeiro dia, vocês viram o quê? Com o professor Maxim e com a Marielle? Vocês viram a estrutura de um trabalho. Como que ele se estrutura? Qual que é o espaçamento? Qual o tamanho da letra? A gente viu que a letra é o quê? Ela é uma letra 12. A gente viu que é uma letra Times ou Arial. A gente viu que o espaçamento é 1,5. Mas a gente também viu que isso varia. Se for uma citação, a gente viu que aí o espaçamento vai para 1. E que a letrinha cai para 10, que o espaçamento entre a parte inicial do texto e o final vai ser de 1, né? Então, todos esses detalhes a gente vai encontrar no manual na parte da estrutura, e foi o que vocês viram, como também aprenderam a elaborar o sumário de forma organizada. Porque como vocês veem, ó, observa aqui nessa mãozinha que eu estou girando. Nessa mãozinha, onde eu encosto a mãozinha, se eu clicar, eu vou parar na página. Por que está dessa forma? Porque esse sumário foi feito da forma correta, como o professor Maxim e a Maria, eles ensinaram para a gente no primeiro dia, e quem tem dúvida, volta lá na apresentação do primeiro dia de aula, que a Mari já vai deixar aí o link, e relembra como que você faz um sumário bem organizado dentro do Word. E aí, no segundo dia, a gente saiu dessa parte da estrutura, e aí nós fomos lá com as nossas professoras, Josiane e Marineide, que apresentaram para a gente os elementos textuais,
Lembra que a Josi falou pra gente? Ó, gente, o elemento textual, ele é o miolo do trabalho. Lembra que ela falou assim? Então, é o miolo, é o centro, é o principal, é o que está lá, é a razão do trabalho, né? É o principal da gente ter feito um trabalho acadêmico, né? O miolo, é o central. E aí, o interessado nesse trabalho, ele vai para o desenvolvimento, onde vai ter os capítulos, explicando direitinho tudo que foi pesquisado, né? Sobre o assunto, os levantamentos, as entrevistas, tudo vai estar nesse desenvolvimento. E aí, lá na conclusão, lembram? A Josi falou pra gente que vai aparecer, que ela deu uma diferenciação, né? Que eu achei tão legal, ela disse pra gente qual era a diferença entre conclusão e... como é que chama? Referências... Não referências. Ela disse a diferença entre a conclusão e... Ai, como é que a palavra me fugiu? Josi, será que a Josi está aí? Eu não sei. A conclusão e referências finais, não. Como é que é o nome, meu Deus? Agora eu não vou lembrar. Mas, enfim, existe uma diferença entre a conclusão e as referências que a gente... o nome me fugiu totalmente da cabeça. Mas existe uma diferença. A conclusão é quando eu respondo aos meus objetivos. E quando eu não tenho essa resposta, assim, conclusiva, aí eu vou ter as minhas referências finais, mas não é esse o nome, eu vou lembrar da palavra depois. E aí ontem o professor Maxim trabalhou com a gente as citações, como que se cita, como que se faz citações num documento. Porque quando a gente escreve um trabalho acadêmico, a gente está dialogando com outros autores, não é isso? A gente está lendo uma série de livros, uma série de artigos, a gente está fazendo entrevistas, a gente está fazendo uma série de levantamentos para dialogar com aquilo que a gente quer dizer. Mas aí tem as formas corretas da gente dizer, da gente dialogar, da gente citar quem está dialogando com a gente. Ontem ele mostrou. Então, ele mostrou como é que a gente faz uma citação direta, não é? Como é que eu mostro, quando eu não vou resumir a ideia do autor, mas eu vou colocar exatamente aquilo que o autor quis dizer, né? O texto dele na íntegra. Então, eu faço uma citação direta, ele mostrou como que fazia isso. Aí, a citação indireta é quando eu compreendi aquela ideia do autor e eu vou dizê-la com as minhas palavras. Aí, ele mostrou também, tem aqui também como que a gente faz essa citação indireta. E aí, são várias formas, né? E ontem a gente pôde aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E, mais uma vez, se a gente tem dúvida, a gente assiste a aula novamente, que está disponível para a gente. E hoje é o dia da gente trabalhar a questão das referências, que é o finalzinho do trabalho, né? Porque eu escrevi um trabalho, né? Fiz todo um trabalho acadêmico, que alguém pode gostar muito ou não, e essa pessoa vai se interessar pela referência. Mas espera aí, quem foi que ela usou? Quem são esses autores? Que artigos que ela leu? Que livros que ela leu para poder construir esse livro? Então, a referência, ela é essa parte muito bacana e muito importante do trabalho, onde a gente... Vocês viram? Eu cliquei em cima de referências, ó, e pá, fui parar em referências, né? Já vim na página certinha. Então, aqui, a referência ela é a lista que vai vir após o texto, organizada em ordem alfabética, antes dos anexos, que deve ser digitado usando o quê? Um espaçamento simples, entre as linhas, e duplo para separar uma referência da outra, né? Porque ao longo do trabalho a gente usa muitos livros, né? E... entre um livro e outro, a gente vai colocar espaçamento de né? Do espaçamento duplo. E dentro do próprio texto que vocês vão ver aqui abaixo, a gente vai usar um espaçamento simples. Aí tem aqui, né? Quando o autor pessoal. Descreve-se autor pessoal da seguinte forma: indica o último sobrenome, a gente vai pegar o último sobrenome da pessoa, em letra maiúscula, seguida dos prenomes, né, que é um nome e um outro sobrenome que a pessoa tenha, separados entre si por vírgula, seguido de espaço. O prenome e outros sobrenomes podem ser completos ou abreviados. Aí vocês vão ver, aí embaixo vão ter vários exemplos, que às vezes eles colocam o nome completo do autor, e às vezes não, às vezes está só abreviado, né? Por exemplo, meu nome é André Estevam Dias, então seria Dias, vírgula,
André Estevam, ou Dias, vírgula, A.E. A.E. Entende? Que não colocam os meus dois sobrenomes juntos ali. Se o nome e o sobrenome forem escritos por extenso, todos os outros devem seguir o mesmo padrão na lista de referência. Então, isso aqui é outra dica importante. Então, se eu coloco um dos nomes, dos prenomes por extenso, todos das minhas referências bibliográficas, todos devem aparecer por extenso também. Se houver mais de um autor, deve ser separado por ponto e vírgula. Então, vamos lá. Aí aqui, quando tem um autor. Então, quando a gente tem um autor, aí ele coloca aqui o último sobrenome, os prenomes, o título do trabalho, ó, em negrito, aí o subtítulo minúsculo e não negrito, a edição, local da publicação, né, a cidade, 2 pontos, a editora, vírgula, a data da publicação, ponto, e o número de páginas desse livro que eu vou utilizar. Aí vem um exemplo aqui, ó. Então, eles pegaram aqui o livro da Berta Kaufmann, da Berta Becker, né, que a gente conhece muito. Tá aqui, que é a Amazônia, que está em negrito, 2 pontos, geopolítica na virada do 3º milênio. Aí, como que veio o nome? O último sobrenome dela a gente coloca em caixa alta, maiúsculo, vírgula, Berta Kaufmann, ponto, o nome do livro em negrito minúsculo, 2 pontos, geopolítica na virada do 3º milênio. Aí, qual foi a cidade? Qual foi o local? Rio de Janeiro, 2 pontos, a editora Garamond, vírgula, o ano dessa publicação, 2004, e a quantidade de páginas. Quantas páginas tem esse livro? 168 páginas, né? P. ponto. Então, pronto, aqui tem um exemplo de uma referência bibliográfica quando é com um autor. Aí aqui, ó, ele já abrevia, ele dá o segundo exemplo, quando você abrevia os prenomes, ó. Então, aqui, ao invés de colocar os primeiros nomes, que eu não sei quais são aqui, né? Ele coloca R. ponto, E. ponto, aí o último sobrenome em maiúsculo, em caixa alta, aí o nome do livro, ponto, é a 5ª edição, qual foi a cidade do Rio de Janeiro, boa tarde. Né? Tudo como está organizado aqui, como ele está indicando aqui em cima. Qual é a nossa editora? Guanabara Cuba, vírgula, o ano 2003, 503 páginas. Só que aí ele dá uma orientação. E quando a pessoa termina com o nome Júnior, né? Júnior, filho, sobrinho, bisneto, né? Porque tem pessoas que tem um nome que homenageia alguém da família, né? Então a gente não pode colocar só Júnior, né? O último nome, mas a gente não vai poder colocar, porque tem muito Júnior. Então a gente usa o penúltimo e o último. Então eu coloco Arbex Júnior. E aí ele diz aqui que a gente não pode abreviar esse Júnior. Eu não posso colocar Arbex JR. Tem que ser Júnior por extenso. Arbex Júnior, vírgula, J. ponto, que é o nome dele, né? Que a gente não sabe se é José, João, mas aqui, J. Arbex Júnior. Aí o livro, nome, nacionalismo, tá? A primeira em maiúsculo, todo em negrito, 2 pontos. Aí ele vem aqui, ó, escreve o subtítulo, o desafio, a nova ordem pós-socialista. Bom, onde foi escrito esse livro? Lá em São Paulo. 2 pontos. Qual foi a editora? Aí eu venho aqui e coloco, foi a Scipione. Vírgula, em que ano que foi escrito? Foi lá em 93. Quantas páginas tem esse livro? 104 páginas. Entende? Então aqui, ó, a gente viu 3 formas de fazer. Quando é com apenas um autor. Aí vamos seguindo aqui. Quando é com 2 autores, como é que a gente faz? Então ele diz, ó, a gente vai seguir aquela mesma lógica, o último sobrenome, aí eu venho os prenomes, então aqui, ó, Marie, Madeleine,
né? E aí vem o nome, aí vem aqui o nome do livro, só que esse livro está em francês. Eu não vou poder ler para vocês o nome, porque é muito difícil de ler aqui em francês, mas Preces de História de la Literatura e Francês. Aí vem a 16ª edição, a editora Paris, 16ª edição, né? Foi escrito em Paris. E aqui eu acho que é o nome da editora também, e aí o ano e a quantidade de páginas. Porque é importante isso aqui, ele explica por que ele está dando um exemplo em outra língua. É porque se o livro for de outra língua, for um artigo em espanhol, um livro em espanhol, a gente tem que fazer as citações na língua de origem. Por isso que ele não traduziu aqui, entende? Tem que estar exatamente como tem o livro na sua origem. Então aqui embaixo ele dá um outro exemplo, o livro está em inglês. E aí ele coloca tudo, o nome da editora, ao invés de colocar a 16ª edição, ele coloca tudo em espanhol, tudo em francês. E aqui vai estar tudo em inglês. A gente também tem que estar atento a isso quando a gente usa um material que está numa outra língua que não seja a língua oficial, né, do país, né, no caso aqui o português, né. E também fiquem atentos nessa questão da edição, né? A edição ela tem que estar em numerais ordinais, né? É a 16ª edição, mas a gente não vai pôr aqui aquela bolinha, né? 16º, não. A gente pronuncia 16ª edição, mas a gente não vai pôr aqui aquela bolinha do cardinal, né? Continua sendo ordinal. Então, portanto, 16º, 16, sem ser com aquela bolinha que quer dizer que é ordinal, que é cardinal. Então, olha só, atenção, né? Ele diz que a gente observe isso aqui, tá, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando aí essa explicação, né? Qualquer coisa podem me cortar, dizer para eu ir mais devagar também, se eu estiver falando muito rápido, viu, Mari? Se alguém estiver colocando alguma coisa aí, você pode me avisar que a gente vai com mais calma também. Aí aqui vem outro exemplo, ó, com 2 autores, ó, DM, viu? Abreviou os 2 prenomes. Aí vem o nome, o último sobrenome em caixa alta, viram aqui? E ponto e vírgula, separando o primeiro autor do segundo. Myers, vírgula, RJ, né? Abreviou também. Qual o nome do livro? Química. E 2 pontos, né? O primeiro é maiúsculo. E aí vem o subtítulo, um curso universitário. Onde foi escrito? São Paulo, 2 pontos. Qual foi a editora? Blucher. Em que ano? 95. Quantas páginas tinha esse livro? 581. Todas as informações, pessoal, a gente costuma encontrar no iniciozinho dos livros, né? Você pega um livro, aqui na parte que a gente chama assim de informações catalográficas. Ó, aqui eu tenho um livro, estão vendo? De um autor. Espero que vocês estejam vendo. Então a gente vem aqui na parte catalográfica, que tem todas essas informações das edições, o ano, em que cidade foi publicado, qual o nome da editora. Então todas essas informações vão aparecer aqui nessa parte das cartas, que a gente chama de carta catalográfica dos livros, né, que é bem no comecinho, né, nas primeiras páginas. Todo livro tem, né, olha, esse aqui já é outro livro, tem dois autores. E aí a mesma coisa, vai estar também aqui nas informações catalográficas. Então, todo início de livro vai ter todas as informações aqui. A editora, os autores, o ano dessa publicação, primeira, segunda, terceira edição, a gente encontra aí. E quando for mais de 3, e quando foram 3 autores, foram mais de 2 autores, aí aqui ele mostra pra gente, ó. Quando forem 3 autores, estão vendo? A gente vai pegar
a mesma coisa. O último sobrenome maiúsculo, ó, BOC. O nome, aqui optou por colocar o nome completo, ó, Ana Mercedes Bahia. Aí o BOC está aqui na frente maiúsculo, que é o último sobrenome. Ponto e vírgula, o próximo autor. Ó, na mesma lógica, sem abreviar, porque não abreviou o primeiro. Ponto e vírgula, o último sobrenome do último autor. Maria de Lourdes Tassi. Aí qual o nome do livro? A mesma lógica. O livro, Psicologias, primeiro em maiúsculo, tudo em negrito, né? Estão vendo aqui? Tudo em negrito, 2 pontos. O nome, todo em caixa baixa, né? Minúsculo. Aí, ponto, a edição, 13ª, observando que não tem aquela bolinha do cardinal, ó. É a 13ª edição, mas ele escreve ordinal, sem aquela bolinha que a gente põe aqui em cima, né? De primeiro, segundo, terceiro. 13ª edição, ponto Ed, São Paulo, 2 pontos. Qual é a editora? Saraiva, o ano 2005, 368 páginas. Ó, aí aqui ele dá um outro exemplo. Vejam como o manual é eficiente, né? Ele mostra todas as possibilidades pra gente, né? Então aqui ele mostra, ó. E se eu quiser abreviar o nome, os primeiros nomes, os pré-nomes? Aí aqui, ó, abrevia, ó. É ponto, Okuno, ponto e vírgula, quem é o próximo? I ponto, L ponto, Caldas, ponto e vírgula, quem é o meu próximo autor? C ponto, Scholl. Viram? Então aqui, ó, a gente já abreviou. Mas são 3 autores também. Aí vem um nome, todo em negrito. Esse aqui não tem subtítulo. Aí é a cidade onde foi publicado, São Paulo. Qual é a editora? Arbra. Qual foi o ano? 1986. Quantas páginas? 490. Aí vamos seguindo. Mas e se por acaso forem mais de 3 autores? Será que a gente vai colocar os 4 autores, 5 autores, 10 autores? Aí ele diz aqui, ó, indicar o último sobrenome do primeiro autor. Prenome, seguido da expressão latina et al. Ontem o professor Maxim falou pra gente que significa et al, que é e outros. Não é isso? Então, eu vou colocar aqui o último sobrenome, o prenome e outros. Então, aqui vem um exemplo, ó. Então, ele colocou aqui abreviado, H.M. Quem é o autor? Qual é o último sobrenome? Seidel. Só que não foi só o Seidel, foi ele e outros autores. E quando eu vejo isso aqui, eu já sei que são mais de 3 autores. Foi de 4 para cima autores aí. Qual o nome do livro? Mob's Guide to Physical Examination. Olha o meu inglês aí para vocês. Aí vem a 7ª edição, mas vejam só, na língua original, lembra que lá em cima falou? Se o livro é um livro na língua inglesa, todas as informações bibliográficas devem vir na língua original. Então ele manteve, ó. Ele não colocou 7ª edição em português, ele colocou 7ª, colocou esse TH, que deve ser alguma palavra inglesa, ed, porque edição em inglês é parecido com edição em português também. Aí, qual foi a cidade? St. Louis, chique, né? E aí o nome da editora, Mosby Elsevier, que é o nome da editora. O ano foi 2011. Quantas páginas? 883 páginas. 883 páginas. E se o autor for desconhecido? Se eu não sei quem é esse autor? Né? Será que existe isso? Existe. E aí o manual diz pra gente também. Então a entrada ela vai ser feita pelo título, sendo a primeira palavra deste em letra maiúscula. Então eu já vou começar com o título. Eu não tenho o nome do autor, só tenho o livro. Então como é que começa? Olha só. A primeira palavra em... Tá vendo aqui? A primeira palavra toda maiúscula. Eu não tenho autor, não sei quem é, mas eu gostei do livro, ele é importante, eu quero utilizá-lo. A Ética da Informação no Mercado, do ano 2000. Só que aí, ó, a primeira palavra tem que vir maiúsculo. Mas por que ele botou o A maiúsculo? Por que ele botou A e ética? Se é só a primeira palavra. Porque aqui embaixo ele vai dizer. Porque quando o título iniciar com um artigo, definido ou indefinido, então se fosse o trabalho, né? Que é ou então
na democracia, né? Que é no, na, né? Lembram? Os, as, no, na, né? Então, quando for esses artigos indefinidos e definidos, eles também devem estar em caixa alta, como a gente está vendo aqui, né? Ó, a ética, ou então na democracia. Então, tudo isso estaria maiúsculo. Ou monossílabos, né? Palavras como fé, né? É uma palavra monossílaba. Então, se eu tivesse um livro que começasse com fé, então ele teria que vir em caixa alta aqui também. Então, a ética, maiúsculo, da informação no mercado no ano 2000, 2 pontos, o papel da fonte da imprensa, Rio de Janeiro, a editora, FENAGE, e aí todas as informações que vão vir provavelmente na parte catalográfica desse livro aqui, né? O ano e a quantidade de páginas. E se for um pseudônimo, né? Vocês sabem o que é um pseudônimo? Pseudônimo é um nome falso, é um nome que a gente cria, sabe aquela história do nome artístico? É um nome que a gente cria por alguma razão, né? Então aqui no caso, a gente tem aqui o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, ele é o Fernando Pessoa. Já ouviram falar do poeta Fernando Pessoa? O Fernando Pessoa, ele começou a escrever poemas, os poemas dele são muito legais, e ele escrevia poemas lindos, só que numa determinada altura da carreira dele, ele começou a escrever de uma maneira muito diferente do que ele escrevia antes. Então ele pensou, nossa, eu vou colocar outro nome, vou colocar um pseudônimo, porque eu estou escrevendo, parece outra pessoa. E aí ele criou o Alberto Caeiro e outros pseudônimos, porque ele era magistral, ele conseguia escrever poemas de uma maneira muito, muito legal, muito diferente. Então aqui, ó, quando eu encontro um livro que eu quero citar e que ele foi escrito com um pseudônimo, aí eu vou usar o pseudônimo. Mas não foi o Fernando Pessoa? Foi. Mas a forma correta de colocar referência é o pseudônimo, porque o próprio Fernando Pessoa queria que assim fosse. Entende? Então deve constar na referência, desde que seja a forma adotada pelo autor. Entende? A não ser que... Porque eu não posso pegar um livro do Fernando Pessoa, que ele assinou como Fernando Pessoa, e colocar Alberto Caeiro. Não, se ele assinou aquele lá como Fernando Pessoa, então o Fernando Pessoa é. Mas se ele assinou como Alberto Caeiro é. Entendeu? Então aqui ele vai e coloca poemas completos de Alberto Caeiro. Quem é o autor? Caeiro, vírgula, Alberto. Qual foi a cidade que foi escrita? Foi em Jaraguá do Sul. A editora Avenida. Que ano? 2012. Quantas páginas? 88 páginas. E aqui, quando o autor for repetido. Então, assim, várias obras de um mesmo autor. Você fez o trabalho, você gostou muito de um mesmo autor e você leu várias obras dele. Então, como é que eu vou fazer? Na minha referência bibliográfica? Porque eu li vários livros, mas é um único autor. Então ele coloca aqui, ó, que é facultativo substituir o nome do autor ou título. Então, assim, o que é facultativo? É aquilo que pode ser ou não. Então você pode substituir o nome do autor ou título, ou não. É facultativo, você escolhe. Entende? A gente pode colocar o sobrenome, tá aqui, ó. Ele vai dar o exemplo aqui. O autor é o Eric Hobsbawm. Aí ele leu 2 livros. Ele leu A Era dos Extremos e leu Nações e Nacionalismos desde 1980, Programas de Mito e Realidade. Pronto, viram? 2 livros de um mesmo autor. Então aqui ele colocou Hobsbawm, que é o último sobrenome, vírgula, Eric, que é o primeiro nome, aí o nome do livro, segunda edição, mais uma vez, ó, sem a bolinha do cardinal, porque tem que estar ordinal. São Paulo, a Companhia das Letras foi a editora, 2012 foi o ano da publicação, e a quantidade de páginas. Aí o segundo livro, ó, aí eu já não quero colocar o nome do autor, porque é o mesmo, então eu coloco um traço, ponto, vem o nome do meu livro. Viram, ó? Então, quando eu olho isso numa referência bibliográfica, eu já sei que é o mesmo autor. Entende? Então, se vocês pegarem também um livro para vocês lerem um artigo, aí vocês forem lá olhar, uai, mas quem foi que escreveu esse aqui? Porque tá só um traço, aí você já sabe. Tá só um traço porque é o mesmo autor de cima. O autor anterior é o mesmo desse que tem só um traço embaixo. Quinta edição, aí tem outras informações aqui, São Paulo,
Dois pontos, editora Paz e Terra, ano de 2008, 230 páginas. E aí, aqui vem uma outra coisa que é importante. Quando se trata de duas edições, mas da mesma obra, porque às vezes você pega uma obra e você leu uma primeira edição, aí você foi e conseguiu uma edição mais recente e começou a ler a outra. Mas se quer citar as duas. Então, aqui ele dá um exemplo. Ó. Quem é o pessoal da história deve conhecer esse livro, que é do Gilberto Freire, mas vejam só, ele colocou só G ponto. Né? Ele abreviou aqui, Freire, vírgula, G maiúsculo, Sobral Campos, dois pontos, decadência do patriarcado no Brasil. Né? A mesma lógica, ó, tudo, a primeira letra maiúscula, negrito, dois pontos. O subtítulo, todo em minúscula, em letra minúscula, sem negritar, ponto. Aonde foi escrito? Lá em São Paulo. Qual foi a editora? Editora Nacional. Qual foi o ano? 1936. Só que aí, ó, aqui, viram, ó, ele fez um traço referindo-se ao autor. E aqui ele fez um segundo traço referindo-se ao nome do livro, porque é o mesmo nome. Percebe? É o mesmo nome. Aqui, viram? Só que é uma outra edição. Essa aqui já é o que? A segunda edição, escrita pela mesma editora. Mas qual foi o ano? 1938. Ó, esse aqui é de 36, esse aqui é de 38. Né? Ó. E também a quantidade de páginas muda, porque às vezes numa apresentação, alguém que fez a apresentação escreveu mais coisas sobre a obra e tal. Ou às vezes o autor revisou, né? Ele mesmo acrescenta algumas coisas, a obra é dele. Mas viram, ó? Então quando a gente olha assim, nossa, então esse livro aqui não tem nome, nem autor? Tem. O autor de cima tá me dando as referências. Porque aqui se refere ao mesmo autor e à mesma obra. Tá? Aí vamos lá. Organizadores, editores e coordenadores. Quando a obra for atribuída a uma ou mais organizadores, editores ou coordenadores, a entrada da obra é feita por estes pelos seus sobrenomes e prenomes, seguindo da abreviatura correspondente entre parênteses e sempre no singular. Então aqui, ó, são dois autores que organizaram uma obra. Eu li uma obra que ela é organizada. Eu vou até mostrar uma aqui para vocês, ó. Aqui. Eu tenho uma obra que se chama Vivências Diversas. Foi organizada pela Braulina Baniwa, Josileia Caigangue e Lucinha Tremembé, 3 autoras indígenas. E aí elas organizaram esse livro e dentro dele tem uma série de artigos de muitos outros autores. Mas aí quando você leu essa obra inteira, aí você vai colocar aqui, ó. Eu li ela inteira, li todos os artigos e estou utilizando no meu trabalho. Então eu vou colocar inteiro aqui, ó. Colocou o último nome, aí o primeiro nome abreviado, ponto e vírgula. O último nome, aí os prenomes abreviados. Aí eu vou colocar entre parênteses o que eles são. O que eles são? Eles são organizadores, como as minhas autoras indígenas, as minhas intelectuais indígenas que prepararam esse livro aqui. Elas também são organizadoras desse livro. Aí depois vem, qual foi a cidade? Foi São Paulo. 2 pontos. Editora Contexto, tá aqui. Em que ano que foi? 2005. Quantas páginas? 501 páginas. Aí aqui vem o outro exemplo. Ó, que aí aqui no caso não é um organizador, aqui são editores. Aí ele coloca, são mais de 3, ó, vejam. Colocou etial, é porque são mais de 3 editores. Então ele vai colocar o primeiro, que é o Lauro, e aí coloca os sobrenomes. Por que ele colocou os 2? Porque é filho, lembra? Filho, júnior, sobrinho, a gente tem que colocar o antepenúltimo. A gente coloca o último, que é filho, sobrinho, enfim, e o primeiro, e o anterior, e o nome, né? O nome vem aqui só com a primeira em maiúsculo. Está claro, pessoal? Espero que sim. Vão me dando retorno aí.
E etial, porque a gente sabe que tem mais de 3 autores. Aí, o que é isso aqui? Eles escreveram o livro todo? Não, eles são apenas os editores. Como desse aqui, eram apenas os organizadores. Organizaram o livro, editaram o livro. Aí o nome do livro em negrito, com a primeira em maiúsculo, né, para destacar, né, porque quando eu vou olhar lá nas referências bibliográficas, eu olho logo o nome do livro. Ah, esse é o livro. Ou então, esse é o artigo, enfim. Aí vem aqui a cidade, Rio de Janeiro, 2 pontos. A editora, âmbito cultural. Aqui, 2006, está entre colchetes. Lá na frente a gente vai entender por quê que está em colchetes. Tem uma razão. E 619 páginas. Quando houver necessidade de acrescentar outros responsáveis, para inseri-los após a obra, né, assim como tradutor, ilustrador, a gente insere após o título. Aí eu acho que ele vai dar um exemplo aqui, ó. Gente, vou beber uma água aqui rapidinho. Tá, vamos lá. Então aqui, aí ele dá um outro exemplo, ó. Que é isso, ó, quando eu quero colocar outros responsáveis, que não são organizadores e nem editores. Então ele pegou aqui um livro. Eu quero dar destaque aqui para os desenhos. Os desenhos da obra são muito importantes, ele vai ter que aparecer. Porque isso aqui, ó, é da Ruth Rocha, eu já sei que é um livro infantil, que a Ruth Rocha escreve livro para criança, livros lindos. Então, olha só, a gente tem aqui o nome da autora, que é Jane Carruth. A Nova Casa de Bebeto é o nome do livro. Aí, de quem são os desenhos? É de Tony Rutkin, e a tradução foi da Ruth Rocha. Então, viram? Essas informações, elas são importantes, elas precisam aparecer nessa referência bibliográfica aqui. Aí, São Paulo, qual foi a editora? Círculo do Livro, foi em 93, 21 páginas. Então, para tudo, gente, a gente vai ter explicações e orientações aqui dentro desse manual. Aí vamos seguindo. Autor, entidade coletiva. Quando é uma associação, uma empresa, uma instituição. Né? Então, como é que a gente cita? Quando não é um livro, mas quando é um documento, assim, que é de uma associação, de uma empresa, de alguma instituição. Ah, eu quero colocar um documento do CI. Como é que eu vou fazer referência? Eu quero colocar um documento da UPIR. Como é que eu vou fazer uma referência do documento da UPIR? Não é um livro. Não foi escrito por uma pessoa, mas foi escrito por uma entidade, por um conjunto de pessoas, não é isso? Aí, como é que a gente faz? Aí ele vai explicar, tudo aqui o manual vai mostrar pra gente. Então, obras de cunho administrativo ou legal. Que aí, no caso, é uma instituição pública ou então alguma lei, né? Devem iniciar diretamente pelo nome da entidade, em letra maiúscula, por extenso, considerando a subordinação hierárquica. Quando houver uma subordinação hierárquica, né? Que às vezes você vai pegar um documento que é de um determinado departamento por exemplo, da universidade. Eu vou pegar aqui a Universidade Federal de Roraima, mas o documento que eu estou pegando é lá do Departamento de Ciências Sociais. Entende? Então, assim, ó, aí eu vou colocar por ordem hierárquica, né? Hierárquica. Quem vem antes? É a Universidade Federal de Roraima. Depois, o departamento, né? Então, assim, é a isso que ele está se referindo. Aí aqui, as instituições também podem iniciar pela sigla, se essas forem conhecidas no âmbito nacional ou internacional. Então, pode começar com uma sigla, por exemplo, o IBGE. Todo mundo sabe o que é o IBGE, não é? Todo mundo sabe o que é a Embrapa, todo mundo sabe o que é o IBAMA. Né? Então, assim, existem instituições que todo mundo sabe que é a ONU, né? Uma entidade internacional. Ah, a ONU, né? Então, eu não preciso colocar que é a Organização das Nações Unidas. Mas eu também posso colocar por extenso, se eu quiser. Mas as pessoas vão saber se eu colocar só ONU, só Embrapa, só IBGE. Aí aqui, as universidades, aí ele coloca que elas sempre devem vir por extenso. Ah, mas o UFRJ ela é muito conhecida. Não importa, porque a universidade tem que vir por extenso. Então a gente vai colocar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mesmo que ela seja muito conhecida. Universidade Federal de Roraima, mesmo que ela seja muito conhecida. E para instituições com nomes homônimos. Homônimos é quando tem o mesmo nome, né? Nomes parecidos.
né? O mesmo nome aqui, estão vendo? Então, a gente vai usar a área geográfica. Por exemplo, aí eu até coloquei um exemplo aqui para vocês. Eu vou citar um documento que é da Secretaria de Educação. Só que a Secretaria de Educação, eu tenho em Boa Vista, eu tenho em Manaus, eu tenho em todos os estados. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso citar da onde é. Eu vou ter que colocar a área geográfica, para as pessoas saberem que essa Universidade Federal é daqui do Amazonas, é daqui de Roraima, entende? De qual cidade? Quando a gente sabe que são nomes homônimos, que é o mesmo nome para todo lugar. Toda cidade tem a sua Secretaria de Educação. Aqui, quando a editora for a mesma instituição ou pessoa e já tiver sido mencionada, aí não precisa ser indicada. Aí aqui ele vai dar os exemplos, ó. Ele coloca aqui, ó, Biblioteca Nacional. Mas aí ele coloca entre parênteses o Brasil. Por quê? Porque tem várias bibliotecas nacionais. Tem a Biblioteca Nacional do Brasil, tem a Biblioteca Nacional de Portugal, tem a Biblioteca Nacional do Peru, tem a Biblioteca Nacional da Venezuela. Então, a gente tem que colocar entre parênteses a que país se refere. Né? E aí eu venho, depois falo qual é o documento especificamente que eu estou pegando de lá. Qual é? É o relatório da Diretoria Geral. 1984. Qual foi a cidade? Rio de Janeiro. Por onde tem essa publicação? Da onde ela vem? Né? Não é uma editora, mas foi da onde? Foi da divisão de publicações lá da Biblioteca Nacional. De que ano é essa publicação? 85. Quantas páginas ela tinha? 40. Ó, aqui ele traz outro. Biblioteca Nacional, lá de Portugal agora. Qual é o nome do documento? O 24 de julho de 1933 e a Guerra Civil de 1829 a 1834. Qual é a cidade? Lisboa, vírgula. 1983, são 95 páginas. Viram que aqui já não tem uma editora, né? Porque ele pegou esse documento diretamente lá na biblioteca. E aqui, gente, eles vão dando outros exemplos que a gente vai saltar, porque são muito parecidos uns com os outros. Tá? Ó, vamos ver aqui uma aqui de Roraima. Universidade Federal de Roraima. O que era o documento? Ó, por extenso, viram? Ó, não abreviou, não foi o UFRR, foi Universidade Federal de Roraima. O nome do livro, Balanço Social e Econômico da UFRR. 2 pontos, gestão de 2004 a 2011. É o subtítulo, né? Qual é essa cidade? Boa Vista. 2 pontos. Qual é a editora? A editora da UFRR. Aqui ele pôde abreviar. 2013, 50 páginas. Aí vamos dar um saltinho aqui, vamos aqui para esse outro ponto, que são órgãos governamentais. E quando for um órgão governamental? Quando se tratar de órgãos governamentais, da administração, ministérios, secretarias, a gente tem que entrar pelo nome geográfico em letra maiúscula. O país, o estado ou o município. Então, quando eu for citar um órgão governamental da administração, eu tenho que começar pelo lugar geográfico, lembra? Então, vamos lá, ó. Eu trabalhei com a Lei Orgânica do Município de Boa Vista. Então, eu começo falando o quê? Ó, primeira coisa, o nome grandão lá na frente, em caixa alta, em letra maiúscula. Boa Vista, abre parênteses, Roraima, que é o estado, pontinho, Prefeitura Municipal, que é o documento da Prefeitura. Aí, qual é o documento? Eu peguei a Lei Orgânica, tá aqui, que é o nome do documento, ó, tá vendo? Ele tá todo em negrito. Boa Vista, 2 pontos. De onde foi esse documento? Foi lá do gabinete do prefeito, vírgula, o ano e a página que eu utilizei. A quantidade de páginas desse documento. E aí aqui ele dá mais 2 exemplos parecidos, quando a gente utiliza documentos de órgãos governamentais. Aí aqui, a partir desse ponto, a gente vai... eu quero que vocês prestem bem atenção, que são assim, detalhes que a gente tem que estar atento. O nome do local, o nome do local, cidade de publicação, deve ser indicado tal como figura no documento, tal como ele aparece no documento. Então tá aqui, ó, Zani, vírgula, R, ponto. Qual é o nome do livro? Beleza, vírgula, saúde e bem-estar, ponto. Viram aqui, ó, ele não colocou 2 pontos, né? Então, ó, porque tem que ser tal figura no documento.
Entende? Esse é o nome, beleza, vírgula, saúde e bem-estar. Qual foi a cidade? São Paulo, editora. Saraiva, o ano, 95, 173 páginas. Aí, no caso de homônimos de cidade, quando é a mesma cidade, né? A mesma cidade não, cidades com o mesmo nome, mas em estados diferentes. Acrescenta-se o nome do estado e do país. Por exemplo, Boa Vista. Mas tem Boa Vista na Paraíba e tem aqui em Roraima. Tem Viçosa lá em Alagoas e lá em Minas. Então a gente precisa deixar claro. Como eu sei que tem um homônimo, um nome igual em outra cidade, eu tenho que colocar o nome do estado também. Né? A gente tem que estar atento a isso. E se não for possível localizar, determinar o local, aí utiliza-se essa expressão aqui, sine loco. Né? Eu não sei qual foi o local da publicação. E agora? Eu olhei o documento, não sei onde ele foi publicado. Então, se eu não sei, mas eu vejo que é um documento verossímil, é um documento verdadeiro, aí eu vou e coloco o sine loco, que significa sem local. Mas a gente abrevia entre colchete, põe o colchete e SI, que é SI não, perdão, SL, tudo maiúsculo, que é sem local, sine loco. Aí ele dá um exemplo aqui, Krieger, vírgula, G ponto e vírgula, para separar o autor no outro autor, L ponto A, Novaes, ponto e vírgula, Faria, vírgula, T ponto. Aí qual é o nome do nosso documento aqui? Todos os sócios do presidente. Bom, é a 3ª edição, só que eu não sei o local. O documento não indicava o local, então eu coloco entre colchetes SI. Mas eu tenho editora? Tenho. Estricta, tá aqui, escrita. Eu tenho o ano? Tenho. E tenho a quantidade de páginas. Entende? Então, viram como cada detalhezinho o manual ajuda a gente, né? Vem ali e esclarece. Então, basta a gente procurar, né? Você foi ali, pesquisou seu livro. Nossa, mas não tem o local onde esse livro foi escrito. E agora? Não tem como eu colocar na referência? Tem um jeitinho de colocar. Aí a gente vai, pesquisa no manual e encontra a resposta. Aí, se por acaso a gente não souber qual é a editora, né? A gente viu o livro, não tem editora, não tem. E agora? Eu não posso usar? Posso. Aí como é que eu vou fazer essa referência? Eu vou colocar aqui. Não é possível determinar, mas eu vou colocar a informação que é sem nome, sine, nome, e que a gente faz dessa forma aqui, tá vendo? Entre colchete, SN, que significa sine, nome, que em português é sem nome. Né? Eu vou deixar aqui em verdinho, para vocês verem. Aí aqui, e aqui, franco, vírgula, e ponto, discursos, né? Primeira maiúscula, tudo negrito, 2 pontos, subtítulo, de outubro de 92, agosto de 93, Brasília, vírgula, Distrito Federal, 2 pontos, eu não sei qual é a editora. Então, SN, que é Sine Nomine, que significa sem nome. Eu não sei qual é a editora. Aí, o ano da publicação, a quantidade de páginas. E se, por acaso, eu não sei determinar o local e o editor? Não sei nenhum nem outro. Eu não sei qual foi o local, também não sei qual foi o ano. Tem como? Tem. A gente vai usar as 2 abreviaturas que nós aprendemos lá na frente, Gonçalves, vírgula, F.B. Qual é o livro? A História do Mirador. Só que eu não sei qual foi o local. Então, S.L. 2 pontos, S.N. Porque eu não sei o local e não sei o nome da editora. Não sei onde foi publicado e também não sei qual foi o autor. Mas viram, pude citar do mesmo jeito, né? Nada me impediu de utilizar ele como referência. E a data, né? Se não for possível determinar o ano da publicação, lembra que eu disse para vocês que a gente lá em cima viu que estava entre colchetes uma data? Então, por que razão, né? A gente registra uma data aproximada entre colchetes.
Então, eu tenho lá uma publicação. Eu sei que ela foi no ano 2000. Então, essa data eu vou colocar entre colchetes. Porque no documento não diz, mas eu sei que foi, é de conhecimento público, enfim, que foi. Aí eu vou e coloco entre colchetes, que é uma obra do ano 2000. Mas quando eu não tenho certeza, mas eu desconfio, olha, provavelmente é de 1969. Então a gente coloca entre colchetes o ano provável e uma interrogação para que quem vai ler a minha referência, ele saiba, ela não tem certeza se foi esse ano, mas provavelmente ela acha que é provável que seja. E quando eu tenho uma década certa, eu sei que foi em 1970, mas eu não sei se foi 71, 2, 3, 4, foi naquela década. Então, olha lá, a gente coloca 1970, aí coloca um tracinho, porque eu não sei qual foi a data. A data provável, mas a data certa, né? Eu sei que foi na década de 70, mas não sei exatamente quando, né? Aí aqui vem a provável, ó, 1970 aí coloca a perguntinha aqui. E no século a mesma coisa. Olha, é uma obra de 1800 e pouco, né? A pessoa não sabe exatamente quando, então ela coloca 1800 e deixa, mas sabe que foi nesse século, no século 17, né? Mas não sabe exatamente exatamente, né? Ele sabe que foi nesse século. E aqui também, ó, aí põe a interrogação para deixar claro que a gente não tem é um século provável. Não tenho certeza também se foi nesse século. Aí aqui vem documentos considerados no todo: livro ou folheto e trabalhos acadêmicos. Então, e quando eu for utilizar um livro, né, um manual, um guia, um catálogo, uma enciclopédia, um dicionário, ou um trabalho, uma monografia de alguém, poxa, a Mávera escreveu uma monografia maravilhosa, eu quero citar. Tem como citar a monografia da Mávera, tem como eu citar a monografia da Josiane, né? Então tem como citar as monografias de qualquer pessoa, né? Dissertações, teses. Aí vem um modelo aqui, ó. Então é bem parecido, ó. O último sobrenome, o prenome, o título em negrito, 2 pontos, o subtítulo em minúsculo e sem negritar, a edição, o local da publicação, a cidade, né? A editora, a data da publicação e a quantidade de páginas dessa monografia, por exemplo, né? Aí aqui ele vai colocar livros. Como que eu cito um livro? Então aqui vai aparecer o Romanini, vírgula, Vinícius, o nome do livro, Coleção Maravilhas da Terra, ponto, São Paulo, editora Peixes, vírgula, 2003, que foi o ano dessa publicação, 112 páginas. Aí esse aqui ele dá um exemplo quando não é paginado, né? É um livro que não tem as páginas. Tem muito livro que é assim, livros livros mais artesanais, assim, né? Ou livros muito antigos. Aí coloca aqui, ó, Caio Fernando Abreu, né? O nome do livro é Girassóis, segunda edição, São Paulo, 2 pontos, editora Global, mas ele não estava paginado, no ano de 1997. Aí eu coloco essa informação aqui porque eu não sei. Então, quando a publicação não for paginada ou a numeração de página for irregular, indica-se essa condição. Né? A gente tem que explicar isso para o nosso leitor, para que ele saiba disso. Aí, dicionários, ele vai também explicar como que a gente cita um dicionário. Tá aqui, ó. Então, eu utilizei um dicionário, eu vou colocar o último nome, o primeiro nome, os prenomes, ó, Silvia, Rosmary Lehmann, aí o último nome, Gauch, todo em caixa alta, o nome do dicionário inteiro, em negrito, e o tipo de dicionário que ele é, né? Aqui o subtítulo, inglês-português, português-inglês. Onde foi publicado? Em São Paulo. Qual foi a editora? Aduaneiras. Qual foi o ano? 2009. Tem 1092 páginas. Aí um atlas, né? Viram? É muito parecido, ó. O último nome, aqui ele abreviou.
Só que et al, se tem et al, é porque a gente sabe que são mais de 3 autores, né? Então tem mais de 3, a gente não sabe quantos. Podem ser 4, 5, 10, vai saber. Só consultando a obra, mas a gente sabe que tem mais de 3. E um atlas colorido da embriologia clínica, segunda edição, Rio de Janeiro. Mas vejam que o restante é todo igual, né? Assim, é muito parecido, né? Um tipo de referência com a outra. Aí uma enciclopédia também. Aí aqui tem a Bíblia Sagrada, diz também como você faz uma citação, mas eu não vou mostrar porque também é muito parecido. Mas assim, só para a gente saber que tem, ó. E se eu quiser citar, se eu estiver fazendo eu estudo teologia e eu quero fazer uma citação de uma Bíblia, aí eu coloco, ó, vejam, né, a Bíblia, ponto, tá na língua portuguesa, qual é a Bíblia? Tem a Bíblia de Jerusalém, porque a gente sabe que tem várias Bíblias, né? Tem aquela Ave Maria, Jerusalém e outras Bíblias evangélicas, né, que são cada uma de uma maneira, e isso vai aparecer. São Paulo, editora Paulus, 2013, mas vejam como, de uma certa forma, né, é muito parecido com as outras citações, assim, não tem grandes diferenças, né. E quando for uma norma técnica também, que você precisar citar, ele mostra aqui como é que faz, né. O que está de laranja eu vou pular, porque são coisas muito específicas, sabe? Que uma patente, que são coisas assim que servem mais para quem está estudando as ciências agrárias, sabe? Para quem eu acho que da saúde, também estuda essa parte da indústria, assim. Aí a gente vai dar um salto, vamos para cá, para trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. Então, como que eu cito um trabalho acadêmico, uma dissertação e uma tese? Ele vai mostrar aqui para a gente, ó. O último nome, vírgula, ele colocou os prenomes abreviados, M, L, C. Qual o nome do trabalho? Reimplante dentário. Qual foi o ano? A quantidade de páginas, né, de folhas. Aí o que é esse trabalho? Foi um trabalho de conclusão de um curso, especialização em reimplante. Tem que falar tudinho do que se trata, né? Onde foi? Foi na Faculdade de Odontologia da Universidade Camilo Castelo Branco. Em que cidade? São Paulo. Em que ano? 1990. Então, aqui ele vai dar outros exemplos parecidos, só que aqui é uma tese de doutorado e aqui é uma dissertação de mestrado. Mas vejam como é o mesmo estilo. O último nome, ó, último nome e último nome em maiúsculo. Aí os prenomes, abreviado ou não. Aí o título em negrito, o ano da publicação, viram? E o que foi publicado. Aqui foi uma monografia, aqui foi uma tese, viram? Aqui é uma monografia, né, que é um trabalho de conclusão de curso. Aqui é uma tese. E aqui ele dá um modelo para a gente de dissertação de mestrado. Viram? Aí, relatórios técnicos científicos. Ele também vai mostrar para a gente como que a gente cita um relatório. Então, tem aqui, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Que relatório? Relatório de gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de 2014. A cidade, né, onde é Brasília, né, no DF, no Distrito Federal. 2 pontos, FNDE 2015. Aí aqui, o último sobrenome, Ilha, M.S.O, ó, os prenomes todos abreviados, ponto e vírgula, Gonçalves, vírgula, OM, mais um prenome abreviado, né, são 2 autores. Sistemas prediais de água fria, todo em negrito. Aonde? São Paulo. A editora foi a EPUSP, em 1994. E quando for um congresso, né, quando acontece uma conferência, um congresso, eu gosto daquele documento que saiu lá naquele congresso, eu gostei daquilo, eu quero usar no meu trabalho. Aí tem aqui, ele também te mostra como que você vai fazer a citação. Você gostou muito daquilo que você viu naquele congresso, foi muito legal naquela conferência. Aí você vai colocar qual é o nome do evento? Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias.
né? Qual é a numeração? É a 13ª, foi o 13º seminário. Então eu coloco aqui, ó, 13º, sem a bolinha, né? Ordinal, não cardinal. Ponto, aí vírgula. Em que ano? Em 2004. Qual foi o local? Natal. Mas que documento que era esse? Qual é o título? Era um anal? Era um anais? Anais é o conjunto de tudo aquilo que foi escrito naquele evento, né? Entrou para os anais do seminário, né? Então ali é a juntada de todos os documentos, tudo aquilo que foi publicado. Então aqui, ó, nos anais, pontinho seguido, né? 3 pontinhos, na cidade de Natal. E aqui o tipo de fonte, né? Que foi o CD-ROM nesse caso aqui, né? Aí dá outro exemplo, foi uma conferência. Aí isso vocês também podem colocar, gente. Por exemplo, de repente uma conferência sobre educação indígena, né? Você também pode citar, também nesse estilo. Foi a 13ª Conferência Nacional de Educação Indígena. Então eu já vou colocar Conferência Nacional de Educação Indígena, vírgula, foi a 14ª conferência. Que ano foi isso? Foi lá em 2010. Em que cidade? Aconteceu lá em Belém, no Pará. O que eu estou utilizando? Eu estou utilizando as atas desse evento. Eu estou utilizando os tópicos temáticos. Estou utilizando os anais. E aí eu coloco, né? Aí Belém e por onde está publicado, né? Então, para dar um exemplo assim mais próximo, né? E também dá para a gente citar reuniões, pessoal. Ó, reunião anual da Sociedade Brasileira de Química, da Sociedade Brasileira de Química, ó, a 20ª, né? Foi no ano de 97, em Poços de Caldas. E isso também vale para algum evento que de repente aconteça todos os anos. De repente tem uma reunião de professores, não sei, né? De professores indígenas, que todos os anos acontece. Você pode também utilizar em algum trabalho acadêmico, se você estiver pesquisando algo relacionado a isso. Aí você vai colocar lá a reunião anual dos professores indígenas, né? É o que? A 3ª, a 4ª, a 5ª, a 10ª, né? Aí vai colocar o ano na cidade de Boa Vista. Qual foi o título desse evento, dessa reunião? Aí vai colocar o título, né? Onde você pegou esse documento? Foram as atas. Aí você vai colocar que foi a ata, né? Então tudo a gente tem formas que esse manual mostra para a gente como que funciona essa parte da citação. Mas tem como citar qualquer coisa, é impressionante. Aí, deixa eu ver. Agora ele vai mostrar para a gente documentos considerados em parte. Então, inclui capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra, com autores ou títulos próprios. Aí aqui, último sobrenome, o prenome do autor da parte, o título da parte, termo em último sobrenome, o prenome do autor da obra, o título da obra, qual foi a edição, o local da publicação, a cidade, a editora, a data da publicação, o número do volume, páginas, inicial, final, da parte isolada. Aí aqui ele vai ensinar como que a gente cita o capítulo de um livro, que é aquilo que eu até mostrei para vocês. Ó, aqui tem um livro, que ele é um livro que foi organizado pela Braulina Baniwa e por outras 3 indígenas, 3 pesquisadoras indígenas. Elas fizeram uma organização de um trabalho, elas convidaram várias autoras para fazer uma publicação. E dentro dela, eu gostei, vamos supor, de um artigo. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó. Bem aqui, dentro desse livro, tem um artigo que foi escrito pela professora Inara do Nascimento Tavares. Sabem quem é ela? Professora Inara? Ela é professora de Insiquirã. Não sei se alguns de vocês já estudou com ela. Então, a professora Inara, ela tem um artigo aqui. Eu gostei do artigo. E aí eu quero citar o trabalho da professora Inara. Como que eu faço? Aí tá aqui, ó.
Eu vou colocar Tavares, vírgula, Inara do Nascimento, porque eu não quero usar todo o livro das autoras, eu quero usar só o artigo da professora Inara. Aí como que eu faço? Aí eu venho aqui, o nome do documento, o nome do livro, eu acho que está muito pequenininho, mas eu vou ler. Reflexões sobre o debate pós-colonial, desde percepções de si. Que é o nome do artigo que ela escreveu lá dentro. Em 2 pontos. Aí eu vou colocar o nome das organizadoras. Banilha, maiúsculo, vírgula, Braulina, ponto e vírgula. Caigang, vírgula, Josélia, ponto e vírgula. Tremembé, vírgula, Lucinha. Aí eu abro o parêntese e coloco o que elas são. Elas são organizadoras, editoras? Aí eu olho aqui no livro. Ah, não, elas são organizadoras. Aí eu vou e coloco, abre parêntese, org, assim, ó. Aqui tá maior, né? Org. E aí o nome do livro, Vivências Diversas, 2 pontos. Uma coletânea de indígenas mulheres. Ponto. São Paulo, Porto Alegre, que foi escrito em 2 estados. Qual foi a editora? O Citec, editora 2020. Quais são as páginas onde está o artigo da professora Inara? Ah, o artigo da professora Inara está nas páginas 65 a 82. Entendem? Porque às vezes a gente não vai usar todo aquele livro, porque são vários artigos de assuntos diferentes. Mas aí eu tenho uma forma certa de fazer a citação só daquele artigo específico que me interessa. Porque só me interessa o artigo da professora Inara. Os outros estão falando de outros assuntos que nesse momento não é importante para mim. Entende? Assim. Aí, gente, olha, a gente vai mostrar outras formas. Ó, como que eu coloco o verbete de uma enciclopédia. Porque às vezes a gente está fazendo um trabalho. Aí eu estou falando sobre o ciclo da borracha. Aí eu não sei direito o que é ciclo da borracha. Aí eu vou lá na enciclopédia, abro a enciclopédia, vejo o que é. Aí ela me dá uma definição. Aí para começar meu trabalho, eu quero colocar esse verbete, que é geral, né? Fala de uma forma geral. O ciclo da borracha foi uma atividade econômica que existiu na Amazônia, tal. E aí eu vou lá e digito tudo aquilo que a enciclopédia me falou. Aí como é que eu vou fazer a citação disso? Aí eu vou colocar o ciclo em maiúsculo, que é o título lá do que eu peguei na enciclopédia, da borracha. Mas onde que se estava? Onde estava essa informação? Em 2 pontos. Em 2 pontos. Grande Enciclopédia Barça. Eu peguei lá na Grande Enciclopédia Barça. O primeiro nome maiúscula, Enciclopédia Barça. Da onde é essa enciclopédia? Ah, lá de São Paulo. Qual é a editora? Barça Planeta Internacional. Qual foi o ano? Foi em 2005. Qual foi o volume que eu li? Porque são as Barças, né? Tem vários volumes. Foi o volume 3. Qual foi a página? Tal e tal. Então, a verbete de um dicionário. Eu vou começar a falar, meu trabalho aqui é sobre democracia. Aí eu quero falar sobre, eu quero iniciar mostrando no dicionário o que significa a palavra democracia. Tudo bem, pode fazer isso, só que aí você vai ter que botar lá atrás, lá na sua referência bibliográfica. Aí você vai colocar B. Holden, viu aqui, ó, Holden, que é o último nome, B, que é o primeiro nome abreviado. Qual foi o verbete? Democracia. Essa era a palavra que eu estava estudando. Onde que estava? Estava em, aí aqui o último sobrenome, Outwait, algo assim, vírgula, W, abreviado. Quem é o outro autor? Esse aqui, que é o Butmore, vírgula, T. Eles são o quê? São editores. Que documento foi esse? Que dicionário foi esse? Foi o Dicionário do Pensamento Social do século XX. Em que cidade? No Rio de Janeiro. Qual foi a editora? Editora Zaha. Vírgula, em que ano? 96. Qual foi a página em que eu encontrei o meu verbete lá? O que é democracia? Foi das páginas 179 e 182. Entende? Então, aqui, ó, aqui ele dá outra coisa, ó. Outro exemplo. Eu quero falar sobre universidade. Aí, para começar a falar sobre universidade, eu quero começar citando o que tem no dicionário. Então, ele pegou o verbete, palavra, universidade. Onde? Em 2 pontos. Ferreira, vírgula, Aurélio Buarque de Holanda. O nosso bom e velho dicionário Aurélio, que todo mundo tem, né? O nosso bom e velho. Aqui, ponto. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Que edição? 5ª edição. Que cidade? Curitiba.
Qual foi a editora? Positivo. O ano? 2010. Qual foi a página em que eu encontrei o significado da palavra universidade? Página 2116. E assim, gente, a gente tem aqui formas de fazer referência a tudo. Ó. Uma parte da Bíblia, né? Tá vendo aqui? Ó, ele quer falar da Bíblia, mas ele não é toda a Bíblia, é a parte do livro de Judite. Então ele vai e coloca aqui, ó, Judite, onde? Na Bíblia. Que língua que está essa Bíblia? Ah, está em português. Que Bíblia é? É a Ave Maria? É a Jerusalém? É, não sei, outras tantas Bíblias, né? Não, é a Bíblia de Jerusalém. A tradução do texto em língua portuguesa. São Paulo, qual foi a editora? Paulus. Qual foi o ano? 2013. Qual é a página? A 682 a 700. Viram? Então, assim, para tudo tem uma forma de citar. Aí é que eu vou pular também, porque parece muito com o que nós já trabalhamos lá em cima, trabalhos apresentados em eventos científicos. É muito próximo, né? Ó, aqui é um trabalho apresentado. Aí ele vai dizer aqui, ó, o último nome. Os primeiros ele colocou abreviado, vírgula. O último nome novamente, maiúsculo. Os outros estão abreviados. Aí vem incorporação, deve ser, né, do tempo em CGBD orientado a objetos. Onde é que esse trabalho está publicado? Em 2 pontos. Foi lá no Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Qual foi o nono, né? O 9º Simpósio Brasileiro. Aí tem aqui a edição, né? Nona vez que esse simpósio foi realizado. O ano, São Paulo. Mas onde que está isso? Ah, está nos anais do simpósio. Aí eu tenho que colocar. Ou então, não, eu fui nas atas do simpósio. Entende? Então, assim, eu tenho que dizer que documento do simpósio foi. São Paulo, a editora foi a USP, o ano. Mas vejam como tem muitas coisas que são muito, muito similares, muito parecidas. E quando um documento é encontrado no meio eletrônico? Então, vai obedecer aos padrões do documento monográfico no todo, acrescida da informação relativa à descrição física do meio eletrônico. Então, quando é um documento eletrônico, a gente vai fazer a citação igual nós vimos anteriormente. Como que é? O último sobrenome maiúsculo, vírgula, o nome, os prenomes, que podem ser abreviados ou não. Aqui ele não abreviou. Edson Lisboa Ferreira da... Né, ponto. Aí, qual o nome do documento? 1800 testes em ginecologia e obstetrícia. Qual a cidade? São Paulo. Qual foi a editora? Ateneu. Qual foi o ano? Né, então vejam que é tudo igual. A única diferença é que a gente vai ter que colocar isso aqui, ó. Disponível, atenção, pessoal. Disponível em... Vou botar uma corzinha aqui pra gente ver. Vamos botar aqui um amarelinho, né? Aqui, ó. Disponível em... Então, eu vou colocar aonde eu peguei. Isso aqui é a URL. Então, o que é a URL? A URL, gente, não tem quando a gente entra num site que a gente digita o endereço, né, lá naquela partezinha do alto, né, que a gente vai colocar www.ufrr.com.br. Isso é a URL. Então, vamos supor, eu peguei um artigo que eu achei muito interessante, que estava lá publicado no site da FUNAI, né, que lá tem uns artigos. Ou então no site da UFRR, que também tem monografias, tem documentos, ou então no Cielo, que tem vários artigos. Aí eu abro aquele documento. Quando o documento está aberto, eu vou lá naquela parte do endereço, copio todo o endereço, né, vamos supor que é da UFRR, HTTP, eu vou copiar tudo que está lá, eu clico e copio. Né? Copio, Ctrl+C, Ctrl+V, aí vou trazer para cá. Para quê? Porque a pessoa que lê meu trabalho, ela pode querer ver esse documento. Né? Ela leu, poxa, eu gostei tanto disso, eu quero ver também. Aí ela só vai clicar aqui, e vai parar na página e vai abrir o documento inteiro, não só a parte que eu sei, mas ela vai ver o documento inteiro. A gente precisa deixar disponível. Entenderam? Se tiverem dúvida, eu explico novamente que isso aqui é importante, que vocês vão se encontrar muito com isso, gente. É uma coisa que vocês vão fazer demais na graduação.
né? Então, aí a gente vai ter que colocar disponível em 2 pontos, aí coloca o endereço eletrônico onde foi buscar, ponto, acessado em a data que eu acessei. Então, eu acessei hoje, 25/3/2021, né? Então, a gente tem que colocar a data em que a gente acessou também. Então, isso é uma informação importante. E que hoje a gente utiliza demais. Aí, documentos considerados em parte em meio eletrônico. Aí ele vai colocar aqui que as referências são muito parecidas com as anteriores, acrescidas das informações relativas ao meio eletrônico. Aí, então, vamos lá. Camarano, último nome em maiúsculo, vírgula, ele abreviou os prenomes, ponto e vírgula, Canso, vírgula, abreviou o prenome, porque ele abreviou o anterior, né? Aí, qual é o nome do documento? Envelhecimento da população brasileira, 2 pontos, uma contribuição demográfica. Mas onde que ele achou isso? Ah, ele achou em Freitas, vírgula, ponto V, ponto e vírgula, pai, vírgula, Lígia, que são os editores. Lembra? Quando são organizadores, a gente coloca organizadores. Quando são editores, a gente põe editores. Lembra? Lá parecido com o artigo da professora Inara. Então, aqui, Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara, Tugan, 2011. Páginas 133 e 152. Mas aí é eletrônico. Então, como é que eu vou colocar? Eu tenho que colocar o endereço, ó, disponível em, ó, copiou o endereço, trouxe para cá, ó. Viu como já abriu uma mãozinha? Se eu clicar aqui, eu vou parar lá nessa página e vou abrir esse documento, só que eu não vou clicar, porque a gente não vai fazer isso agora. Aí aqui, ó, acessado em 16 de novembro de 2016. Entenderam, pessoal? Eu quero que essa parte aqui vocês entendam muito, porque eu sei que a gente usa muito. Porque hoje tudo a gente pega na internet, né? Tem muitos livros eletrônicos, muitas coisas eletrônicas hoje. Então, essa parte eu gostaria que vocês tivessem bem bacana, bem clara, tá? Que quando é um documento que você pega na internet, você, ao final, a citação é parecida com a de um livro, porque é tudo igual, não muda. Mas lá no finalzinho a gente vai colocar disponível em... Né? Ó, a gente vai colocar disponível em... Aí eu vou colocar toda aquela URL. HTTP, eu copio. Clico lá, pam, e copio. Aí tem aqui documentos jurídicos também, que é assim, constituições, né? Como que eu cito a Constituição? Eu estou fazendo um trabalho, eu preciso citar a Constituição brasileira. Tem como? Tem. Ou eu preciso citar, eu estou fazendo um trabalho ali no Bonfim, e eu preciso citar a Constituição da República da Guiana. Como é que eu faço para citar? Também tem como citar. Então, olha só, eu vou colocar primeiro o nome do país. É o Brasil? Vou colocar Brasil. É a República da Guiana? Vou colocar República da Guiana. Então, ó, Brasil, ponto. Oi. Oi, gente. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Como que eu faço para baixar o manual de formas técnicas? Ah, sim. Esse manual? Uhum. Esse que a senhora está utilizando, né? Uhum. A Mari vai colocar aqui no nosso bate-papo. Mari, coloca aqui. Como é teu nome? Ivanilde Estevão da Silva. Ivanilde. Coloca para Ivanilde aqui, Mari. Vou colocar. Pronto, a Mari vai colocar e aí você vai só clicar em cima e já vai conseguir baixar o manual. Tá bom, esse manual é o que a senhora está utilizando agora, né? É o que eu estou utilizando agora. É o que vocês vão utilizar para fazer todos os trabalhos da faculdade, da pós. Tá, muito obrigada. Tá bom, de nada. Tá bom, filha. Tá, então, gente, continuando. Então, aqui, ó, as constituições. Então, eu vou colocar aqui Brasil, ou o país da onde eu estou vendo a Constituição. Constituição de 1988.
Aí eu vou colocar Constituição da República Federativa do Brasil, o texto constitucional, aí eu tenho que colocar o nome completo. Promulgado em 1988, com as alterações anotadas pelas emendas tal e tal. Onde? Brasília. Distrito Federal, Senado Federal, 2004, 507 páginas. Aí ele coloca assim, ó, que pode se suprimir as últimas palavras. Tá vendo aqui que ele colocou reticências? Mas desde que não altere o sentido, né? Então aqui ele abreviou porque não alterava o sentido. Aí leis e decretos, que é muito parecido, ó, o país, o estado, o município, a lei ou o decreto, né? Aí é muito parecido, né? Aí esses pareceres, portarias, que esses que eu estou colocando em laranja, eu coloquei para eu não vou explicar detalhadamente porque é muito parecido com esse anterior, tá bom? Documentos jurídicos em meio eletrônico. Mas e se eu peguei a lei lá no site da presidência? Como é que eu faço? Aí tem uma forma também. Segue o mesmo padrão do documento impresso. Ó, Brasil, papapá, viram? Mesmo padrão. Brasil, ponto. Decreto, número, tal, de 22 de junho de 94. Aprovado no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. No Diário Oficial da República Federativa do Brasil, vírgula, Brasília, DF, que dia foi? 22 de junho de 94. Mas aí foi por meio eletrônico. Quando é por meio eletrônico, eu tenho que disponibilizar o endereço eletrônico na minha referência bibliográfica. Disponível em 2 pontos. Lembra? Aí eu vou lá no cabeçalho, lá onde a gente coloca o endereço eletrônico, www.frr.br, aí, ou qualquer outro endereço. Aí você vai copiar, seleciona, copia e aí cola. Entende? Clica 2 vezes que vai selecionar todo o endereço, copia e cola. Depois deixa disponível em. Aí vai aparecer um monte de palavrinha assim que a gente acha sem sentido, mas é o endereço eletrônico. Aí ponto, aí depois acessado em, quando foi meu acesso? Foi hoje, 25 de março de 2021. Tá bom? Aí aqui vamos para outro ponto. E as publicações periódicas? Então vamos entender o que é um periódico. O que é um periódico? Período, né? É aquela publicação que de tempos em tempos ela volta a ser publicada. Uma revista semanal, ela é periódica? Um jornal, ele é periódico, porque diariamente ele está sendo publicado. Revistas, às vezes, da universidade, tem revistas que de 6 em 6 meses eles publicam, então é um periódico. Né? E aí ele mostra aqui como que a gente faz a publicação desse tipo de documento, né? Que são revistas que são periódicos. Aí aqui, ó, periódicos considerados como um todo. Eu li o periódico inteiro e eu vou utilizar todo ele no trabalho. Ó, então a referência desse tipo de documento só deve ser feita caso tenha constado toda a obra. Né? Então, se você ler a revista inteira e toda ela vai servir para o seu trabalho, você vai fazer uma citação dela, né? Aí ele coloca aqui, ó, o título do periódico, viu? Ó, Acta Amazônica. O local da publicação, é uma revista lá de Manaus. A editora, é do INPA. Foi publicado pelo INPA. Qual é a data da publicação? 1971 e 2016. Qual é a periodicidade? Ela é semestral. Viram? Aí aqui, aí tem outra revista, Examanpacu, de Boa Vista, 2 pontos, da UFRR, vírgula, 2008, uma revista semestral. Então, se eu li uma revista e todos os artigos me serviram, aí eu faço essa citação aqui. Aí ele vai mostrar para fascículos, para jornais, né? Eu não disse, os jornais também são periódicos, né? Diariamente. E aí aqui ele vai dando vários exemplos de periódicos.
E quando for só uma parte do periódico? É um periódico que tem vários artigos. Eu não quero todos eles. Eu quero só um artigo que eu gostei muito e tem tudo a ver com o trabalho que eu estou escrevendo. Aí ele mostra aqui, ó, o último sobrenome, o prenome, o último sobrenome, o prenome. Só que aqui, ó, foram várias pessoas, né? Mais de 3, ó. Edital, então são mais de 3 autores. Intervenção motivacional breve, brochura educacional em pronto socorro para adolescentes e adultos jovens com problemas relacionados ao álcool. 2 pontos. Um ensaio clínico simples, cego, randomizado. Ponto. Aí vem o nome da minha revista. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo. O volume 33, número 3, páginas de 225 a 233, de setembro de 2011. Viram? Porque aqui, no caso, só utilizou uma parte do periódico. Eu não usei a revista toda. Eu li um artigo e gostei dele, é ele que eu vou usar. Aí aqui ele me mostra como que eu faço essa citação. Artigo de jornal. Você lê um artigo do Gessé Souza, né? Ele escreve artigos na Folha de Boa Vista. Aí você pega, né, o último nome, o prenome, o título do artigo, o título do jornal, Folha de Boa Vista. Aqui ele coloca Rota do Alho, Folha de Boa Vista, Roraima, 5 de janeiro, 2016, Caderno da Cidade, página 7. Souza Nonato. Mulheres continuam sendo vítimas da violência machista em Boa Vista, Roraima em Tempo. Aonde? Em Roraima, 2 de agosto de 2016. Caderno de Política, no fim da semana. Página 15. Aí aqui dá um outro exemplo. Leal, vírgula, LN, MP, fiscaliza com autonomia total. Ponto. Onde estava isso? Estava no Jornal do Brasil. Da onde é o Jornal do Brasil? Do Rio de Janeiro. Que página foi? Página 3. Que dia que foi essa publicação desse jornal? Foi 25 de abril de 1999. E aí, quando é um jornal eletrônico, é idêntico, porém, a gente tem que colocar aquela questão do disponível em. Lembram? Então, toda vez que for um material obtido de forma eletrônica, a citação é parecida, é idêntica, como se fosse a impressa, mas você tem que disponibilizar o endereço eletrônico, tá bom? Aí aqui ele vai dar outros exemplos, que são muito específicos, por isso que eu estou saltando. E aí eu venho para um que é importante, atas de reunião. Né? Você está fazendo um trabalho que você vai estudar uma determinada escola, e aí você quer pegar as atas das reuniões lá da escola. Aí você pode usar? Pode, claro, é um documento importantíssimo. E aí como que você vai citar? Então a gente vai colocar, né? Aqui ele colocou, né? O nome da organização. Universidade Federal de Roraima, mas poderia ser uma escola. Escola tal, né? Ponto, Biblioteca Central, porque tá lá, essa ata dessa reunião tá lá. Mas aí você vai colocar, né? Secretaria da escola, né? A ata da reunião realizada no dia tal. Ponto, qual é o livro? Qual é a página, né? Porque tudo isso tem, né, nas atas, né, as secretárias, né? Vamos valorizar as secretárias escolares, né? Fazem tudo tão bonitinho, né? Anotadinho, ali nos livros atas. Aí a gente coloca todas aquelas referências. É o livro ata número 1, 2, 3, 10. Tem escolas antigas, né? Que aí tem vários livros atas. Gente, até bula de remédio dá para citar, mas eu vou pular esse aqui porque é muito específico, né? Cartão postal. E aqui as entrevistas, né? Eu vou beber mais uma água aqui, pessoal. Peraí. Tá, então vamos lá. Entrevistas, né? Então, assim, para cada tipo de entrevista, deve-se observar as seguintes recomendações. A entrada para a entrevista é dada pelo nome do entrevistado. Quando o entrevistador tem maior destaque, entrar por este. O entrevistador, né? Entrevistas publicadas em livros, periódicos ou gravadas, faz referência conforme o padrão de cada tipo de documento. Aí ele vai trazer aqui, como que eu cito uma entrevista? Então, eu vou pegar o último sobrenome, que é o Vanderlei,
O prenome MB, que ele abreviou, mas poderia ser por extenso, lembram? A avaliação de políticas públicas, 2 pontos. Entrevista especial com Mariângela Belfiore Vanderlei. Ponto. Entrevista concedida a Maria Osanira da Silva, né? Para quem foi concedida essa entrevista. E revista de políticas públicas, São Luís, volume 17, número 1, página 211 e 216, janeiro de 2013. Aí aqui ele dá um outro exemplo, mas é muito parecido. Ah, tá. É quando o entrevistado é mais famoso que o entrevistado, do que o entrevistador. Então ele diz, ó, que se o entrevistador, aqui, ó, aqui, ó, a entrada da entrevista é dada pelo nome do entrevistado, quando o entrevistador tem maior destaque, entrar por este. Então a gente vê quem é mais conhecido. No caso, se é uma entrevista com o Lula, quem é mais conhecido? Ele ou o entrevistado? É o Lula, né, gente? Aí a gente coloca Silva, vírgula, Luiz Inácio Lula, tá vendo? Entrevista com Luiz Inácio da Silva, o Lula, presidente da República. Foi onde essa entrevista? Foi no Instituto Vladimir Herzog, São Paulo, SP, Instituto Vladimir Herzog. Como foi uma entrevista eletrônica, aí tem que colocar entrevista concedida no Instituto Vladimir Herzog, na Cinemateca Brasileira de São Paulo, em 25 de junho. Aí tem que colocar aquele famoso disponível em. Lembram? O disponível em. Com o endereço eletrônico para que qualquer pessoa possa depois acessar. Aí aqui vão aparecer outras coisas assim, muito específicas, disco de vinil, a gente vai dar um saltinho aqui. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Partituras, gente, dá para. É impressionante como tudo você pode citar. Aqui, mapas e globos, né? Eu também achei importante, porque às vezes você vai fazer um trabalho e os rios, né, a hidrografia daquele lugar é importante para você e você consultou um mapa eletrônico. Aí você vem aqui, o autor e o título. Local da publicação, autor, título, local da publicação, editora, data de publicação, designação específica e escala. Então, vamos supor, eu vou pegar aqui as regiões hidrográficas do Brasil, recursos hídricos e aspectos prioritários. Então, olha só, foi um documento, uma publicação da Unesco, a Agência Nacional de Águas. Qual é o nome do documento? Região Hidrográfica do Brasil, 2 pontos, está em negrito, é a primeira maiúscula. Aí o subtítulo está em minúsculo, recursos hídricos e aspectos prioritários. Brasília, Distrito Federal, o ano, foi um mapa. Qual era a escala desse mapa? Tal, de 1 para 800. Então, aqui também dá para a gente citar um mapa, se você precisar fazer citação de mapa. Pessoal, e aqui a gente encerra, eu tinha me preparado para falar até aqui, até coloquei encerra aqui, porque nos demais são coisas que vocês podem também consultar sozinhos. Porque o importante é todos vocês perceberem que o manual, ele é algo que a gente, é como um dicionário, né, que a gente, quando precisar, nós vamos lá e vamos consultar. Entende? A gente sempre vai lá. Eu estou com uma dúvida, como que eu cito uma revista? Abre o dicionário, abre o documento e pesquisa. Como que eu cito quando são 2 autores, 3 autores, eu esqueci. Vai lá e pesquisa e tira a dúvida de novo. Essa é a melhor parte desse curso, né? Porque é um curso que você sempre vai poder resolver a sua dúvida pegando o livro, o manual novamente e tirando as dúvidas. Não tem bicho de 7 cabeças, é um documento nosso para poder padronizar a forma que a gente escreve, a forma que a gente faz uma publicação científica. Porque as publicações científicas, elas precisam ser padronizadas. Já pensou? Cada um escrevendo com a letra que quer, do tamanho que quer, isso é uma bagunça. Então, é tudo padronizado, tem um padrão. Então, se eu pegar um trabalho lá, de uma pessoa, de um cangangue, de uma pesquisadora
Baniwa, o trabalho dela vai estar escrito igual o da pesquisadora Mávera, daqui de Boa Vista. Igual da pesquisadora Josiane, aqui de Boa Vista, igual da pesquisadora professora Inara, que é lá do Amazonas e que está agora fazendo doutorado dela lá em São Paulo, não, no Rio, né, no Rio de Janeiro. Então, todas vão seguir o mesmo padrão, não importa onde. Então, não importa se foi a Braulina Baniwa, se foi a Lucinha Tremembé, ou se foi a Josiane, que nasceu aqui, ou se foi a professora, ou enfim, ou se fui eu, né? Mas todos nós vamos seguir o mesmo padrão que está dialogando com as normas brasileiras, né? Com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o nosso manual foi escrito em cima disso. É isso, gente. Faltam 9 minutos para a nossa aula acabar. Eu não sei se o professor Maxim conseguiu retornar. Eu quero abrir para vocês fazerem algum tipo de pergunta. Eu sei que é um pouco, né? É um assunto puxado, mas eu espero que tenha sido leve, na medida do possível, e que vocês se sintam muito à vontade, né? Assim, de pegar o manual, de pesquisar nele, de escrever, sabe, arrasar. No próximo artigo que os professores pedirem, fazer assim, uma referência bibliográfica fantástica, sabe? Que os professores ficam, uau, nossa, nem parece que é do primeiro semestre, enfim, né? Vocês estão arrasando aqui nas normas, todo mundo colocou com espaçamento bacana, fez as citações diretas muito bem feitas, as citações indiretas muito bem feitas. Então, assim, espero que os elogios venham para vocês de diversas formas, viu? Que vocês arrasem aí nesse semestre, viu, pessoal? Quem quiser abrir o microfone para alguma pergunta, pode falar, que eu vou tomar mais uma água. Oi. Tudo bom, André? Parabéns pela aula, muito boa a sua apresentação, tá? Muito bom. Não sei se alguém tem pergunta, gente, para perguntar, alguma dúvida? Não, ó. Foi bonito, tudinho. Amei. Eu tenho, professor. Pode falar, pode perguntar. Professora, boa tarde. Eu só tenho a dizer que a minha pergunta é só uma dúvida sobre quando eu faço um diagnóstico da comunidade, eu coloco a referência da comunidade ou eu tenho outras opções? Essa é a minha dúvida. Oi, Janil. Então, se foi você mesmo que fez a pesquisa e as referências foram levantadas por você, então essas informações elas são tuas, elas vão estar dentro do miolo do trabalho, lembra? Dentro do desenvolvimento dele. Então, você vai colocar aquilo que você está diagnosticando. Agora, se esse diagnóstico foi feito por outra pessoa, e aí você está utilizando, então você tem que ver, que aí vai ter a forma de você fazer referência a isso. Se foi feito um diagnóstico por uma escola, está numa ata, foi feito pelo CI, pela UPI, pelo Insiquiram, enfim, aí vai depender de quem fez, mas se foi você mesmo que fez e o trabalho é sobre isso, vai estar no corpo do teu trabalho. Eu entendo assim, né, professor Maxim? Assim, colega de você. As referências são para dizer de onde nós tiramos as informações. Uma informação você não tira da comunidade assim no abstrato. Se você sentar num local no meio da comunidade para esperar que uma informação passe caminhando, ela não vai passar caminhando sozinha. Foi alguém que passou a informação para você. Então, se você conseguiu essa informação conversando com alguém, você fez uma entrevista, você usa a norma para citar uma entrevista. Se você está utilizando um documento da comunidade para enriquecer seu trabalho, por exemplo, a comunidade pode ter um regimento escrito e aprovado na Assembleia. Então, você vai citar o regimento como você citaria um documento.
Se você está pegando informações do PPP da escola, você vai citar o PPP da escola como um documento, né? Como um documento válido, digamos. Aí você vai seguir as normas do PPP para citar documento. Como um PPC, um PPP, um projeto político pedagógico, pode não ter um autor único. Às vezes não se identificam os autores desse tipo de documento mais coletivo, mas você vai citar, então, pelo título do documento, pela escola, pela comunidade. Então, você tem que verificar, sempre tendo assim, buscando a razoabilidade. Por onde que eu vou citar um documento? Quem é o autor? Se o autor é um documento coletivo, ele não vai ter um nome único, né? Então, eu vou ter que tentar colocar as informações que identifiquem de onde eu estou tirando as informações. Eu posso utilizar, por exemplo, em um trabalho, uma foto de outra pessoa. Alguém me emprestou uma foto para eu colocar. Então, eu vou referenciar a foto, vai entrar como uma figura, e eu vou colocar a referência de quem é o dono da foto, quem tirou a foto, né? Quem tirou a foto, quem foi o autor dessa foto. Então, eu tenho que primeiro ter clareza de onde eu estou tirando informação para colocar, porque eu não tiro informação assim no genérico da comunidade. Se é um debate que está tendo em uma assembleia, em uma reunião, as pessoas estão falando, você vai explicar isso no texto, né? Olha, na reunião foi colocado, foram avaliados, e você pode verificar como se cita como entrevista ou se faz menção a um debate mais público, a um debate que está sendo colocado. Você pode explicar isso também no texto. Tem coisas que às vezes não vão estar no manual de normas técnicas, mas você tem que pensar de onde que eu tirei e você explica isso no texto, até poder conseguir verificar se existe uma norma específica para esse caso. Por exemplo, uma ata, às vezes as comunidades fazem uma ata, tem uma discussão em uma assembleia e isso ficou registrado na ata, ou em um relatório de uma assembleia. Então, você vai citar o documento do relatório como sua fonte. Então, nas referências vai o relatório da assembleia. Um relatório de assembleia de organização, por exemplo, às vezes não tem o nome de uma pessoa que fez, fica como algo coletivo. Então, você poderia citar um relatório da OPIR, por exemplo, poderia citar como autor OPIR e as informações do relatório. Então, tem que verificar, tem que pensar, mas tem que sempre indicar quem foi, de onde você está tirando essa informação. Isso que é importante, que não pode faltar. Tá ok, professor. Obrigado pela dúvida que eu tinha aí. Era só isso. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? A gente sabe que isso aqui não é fácil. A gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente tem que praticar. Praticando que a gente aprende a colocar isso aqui em prática. Então, quando vocês tenham dúvidas, abram seu documento do manual, que é um documento de consulta, nesse sentido. Olha, eu estou com dúvida, como que eu vou citar um autor, um capítulo, um livro? Pronto, eu vou abrir o manual para verificar cada caso, que estão os exemplos, e os exemplos ajudam a fazer o nosso trabalho. Maria Elis, você quer perguntar algo? Sim, com os meios eletrônicos, quando não tem data, quando não tem local, e às vezes também o nome do autor aplica as regras para documentos impressos. Um artigo eletrônico, por exemplo, que às vezes não tem data. Não, artigo eletrônico, se é de uma revista, a revista vai ter data, tem que ter data. Uma coisa pode haver um texto na internet que não seja de uma revista. Você vai colocando os dados o mais completo que você puder para poder referenciar. Em última instância, pode ter um texto que às vezes só tem título e autor, por exemplo. Você vai colocar o link, né? Agora, tem que verificar se um texto nessas condições é um texto que tem qualidade de ser citado. Porque se ele não foi publicado, sobretudo em pós-graduação, nós não vamos citar qualquer texto que está na internet, mesmo que seja um texto escrito. Por exemplo, a Wikipédia, que é uma enciclopédia, digamos, como meio que comunitária, não é um instrumento que a gente cita na pós-graduação, né? Porque ela não tem informações. Qualquer pessoa pode colocar informações na Wikipédia mesmo, não passa por uma revisão de qualidade. Então, não porque está na internet, eu vou poder utilizar.
Às vezes pode ter documentos na internet, eu tenho que primeiro verificar se ele tem uma qualidade mínima para ser citado. Se eu considero que tem uma qualidade mínima, eu vou procurar autor, o título. Agora, se não tem autor, se não tem título, fica mais difícil. Eu nem aconselharia utilizar, porque você vai se meter numa encrenca. Mas, ainda assim, se você tiver o título, não tiver um autor, tem norma técnica para isso. Você coloca só o título e vai colocar o link de onde você colocou. O link e o dia de acesso. Porque as coisas na internet podem sair do ar. Então, eu tenho que colocar não só o link, mas também o dia que eu entrei nessa página. Porque outro dia pode que não esteja mais, né? Então, tentar sempre colocar as informações o mais completa possível. Sempre vai haver situações especiais que são mais difíceis de identificar. Então, vocês têm que primeiro verificar se vale a pena trazer para uma dissertação de mestrado, onde se supõe que nós temos que ter um cuidado maior com as fontes que nós utilizamos. A gente não pode citar qualquer texto que está na internet, que não tem autor, que a gente não sabe quem escreveu, que a gente não tem nenhuma referência dele. Eu pensaria se eu colocaria, tá entendendo? E se eu considero que se tem um autor e é reconhecido, digamos assim, bom, vou colocar o mais completo que eu puder. Às vezes não dá para fazer 100%, mas pelo menos o link, a data de acesso, você vai ter. Se está na internet, então tem um link. Então, pelo menos isso. Obrigada, professor. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Já é 5 horas, né? Vamos caminhando para o encerramento, se ninguém tiver mais dúvidas ou perguntas. André explicou muito bem, professor. Se não houver mais perguntas, Andrea, você quer fazer suas considerações finais? Então, vocês lembram da palavra que eu esqueci lá no começo? Eram considerações finais. Obrigada, professor. Porque lá no começo, eu fiz uma memória de todo do nosso trajeto, né, da nossa trajetória, de segunda-feira até aqui. E aí eu fazia memória da fala da Josiane, onde ela trazia para a gente o corpo do texto, de uma produção, né, científica, que no caso é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, e que ela deu uma diferença entre conclusão e... ai, meu Deus, eu agora esqueci de novo. Como é, Mari? Referências finais? Não é? Gente, essa palavra está fugindo de mim. Fala, Marcinho. Conclusão e considerações finais. Considerações, isso. E ela deu a diferença entre conclusão e considerações finais. E a conclusão, ela disse, é quando você dá a resposta para aquele objetivo que você trouxe no seu trabalho. E a consideração final é quando você não traz uma resposta taxativa, né? Mas que você traz considerações sobre aquela pesquisa. E aí, quando ela falou, eu fiquei pensando, eu acho que é tipo como se eu pesquisasse sobre educação, e eu vi que tem muitos problemas ainda relacionados à educação, mas eu não vou dizer que o sistema educacional não presta. Eu não vou dizer isso, não é conclusivo, mas eu vou fazer considerações que podem melhorar muito com relação à educação indígena ou à educação que valoriza as diversas culturas. Então, assim, eu faço uma consideração final a partir daquilo que eu estudei, que não necessariamente é conclusiva, mas que dá pontinhos que ajudam quem lê o trabalho a perceber quais são os problemas que a gente tem naquilo que foi analisado, né? Então, era isso. Eram essas palavras, e isso eu trouxe no final. Mas, gente, eu quero agradecer. Considerações. Valeu, Magra. Eu quero agradecer vocês por essa oportunidade da gente conversar, apesar das distâncias, né? E desse momento difícil que nós estamos vivendo. E agradecer ao professor Maxim por nos provocar tanto, assim, por fazer a gente sair do nosso casulo, assim, né? O professor Maxim empurrando a gente, vai. E isso é legal. Então, agradecer por essa oportunidade
E minhas colegas aí mais próximas, a Mari, a Mávira, a Josi, a Adelaide, e as outras moças que estão aí com a gente. E todos vocês, viu, pessoal, por estarem aqui, né? 25 alunos, teve pico aí de 30 e poucos. Então, muito obrigada, vocês são máximos. Então, assim, né, boa sorte, bom trabalho aí para vocês, né? Porque vocês são muito dedicados, né? Estão todos aqui, todos os dias. Então, muito grato por essa atenção, viu? A atenção de vocês faz valer a pena a gente preparar o que a gente preparou. Bom, muito grata mesmo e boa sorte para todas, para todos. Muito obrigado, André.